Depois do episódio de Meribá, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo permissão para atravessar o território de Edom, prometendo que o povo não tocaria em plantações, vinhedos, nem usaria a água dos poços. Mesmo assim, o rei de Edom recusou e saiu com um grande exército para impedir a passagem. Por isso os israelitas, ainda no deserto, tiveram que contornar a terra de Edom, seguindo viagem por outro caminho. Após o povo contornar o reino de Edom, porque o rei de lá não deixou o povo passar, o Senhor disse a Moisés que Arão morreria e não entraria na terra prometida por causa da desobediência em Meribá. Moisés, Arão e seu filho Eleazar subiram ao monte Hor, diante de todo o povo. No topo do monte, Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, transferindo o sacerdócio. Arão então morreu no monte Hor, e o povo chorou sua morte por 30 dias. Logo depois da morte de Arão, o rei de Arade, que habitava o Neguebe, soube que Israel se aproximava por caminho de Atarim e atacou os israelitas, fazendo prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, prometendo destruir completamente as cidades cananeias, se Deus lhes entregasse a vitória. O Senhor ouviu o pedido e lhes deu a vitória. Israel destruiu suas cidades, e aquele lugar foi chamado Hormá, por causa da sua destruição total. Quando o povo estava no deserto, começou a murmurar, e falou contra Deus e Moisés, reclamando da falta de comida e água. Então o Senhor enviou serpentes venenosas entre eles, e muitos morreram. O povo reconheceu seu pecado e pediu ajuda a Moisés. Deus orientou Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre um poste. Quem fosse mordido e olhasse para a serpente de bronze, viveria. Após os israelitas contornarem Moabe e passarem por algumas regiões, enviaram mensageiros a Seom, rei dos amorreus, pedindo permissão para atravessar sua terra, prometendo não tocar em plantações nem vinhedos. Mas Seom recusou e saiu com seu exército contra Israel, enfrentando-os em Jaz. Israel, com a ajuda do Senhor, os derrotou completamente e tomou posse da terra dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, chegando às portas de Amon. Eles também conquistaram Esbom, a capital de Seom. Depois de conquistar a terra de Seom, rei dos amorreus, os israelitas marcharam em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército para enfrentá-los em Edrei. Og era um dos últimos refaíns, gigantes de grande estatura. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, junto com todo o seu povo e a sua terra. Assim como fizeram com Seom, os israelitas derrotaram Og, seus filhos e todo o seu exército, sem deixar sobreviventes, e tomaram posse da sua terra. Após a vitória sobre Og e os amorreus, os israelitas acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, diante de Jericó. Balaque, filho de Zippor e rei de Moabe, viu tudo o que Israel havia feito com os amorreus. Assustado pela grande quantidade de israelitas, ele ficou aterrorizado e procurou uma maneira de detê-los. Balaque enviou mensageiros a um profeta pagão chamado Balaão, que vivia em Petor, na região do Eufrates. O rei queria que Balaão amaldiçoasse Israel, dizendo: há um povo que saiu do Egito e cobre toda a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez então eu possa derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Após ouvir os mensageiros de Balaque, Balaão disse aos homens: passem a noite aqui e eu lhes darei a resposta conforme o Senhor me falar. Naquela noite Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo saiu do Egito e cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe-os por mim. Talvez assim eu possa combatê-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles. Não amaldiçoe esse povo porque é abençoado.
Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos mensageiros de Balaque: Voltem à sua terra, pois o Senhor não me permite ir com vocês. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Após Balaque ouvir que Balaão não iria amaldiçoar o povo de Israel, enviou outros príncipes, mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, pois o recompensarei generosamente e farei tudo o que você disser. Venha, por favor, e amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Naquela noite Deus veio a Balaão e disse: Já que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, preparou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Mas Deus ficou irado porque ele foi. Por isso, o anjo do Senhor colocou-se no caminho para opor-se a ele. Enquanto Balaão seguia montado em sua jumenta, acompanhado de 2 servos, a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com uma espada desembainhada na mão. Ela saiu do caminho e foi para o campo. Balaão a espancou para fazê-la voltar. Depois, o anjo do Senhor posicionou-se em um caminho estreito entre 2 muros de vinhedo. Quando a jumenta viu o anjo novamente, ela se encostou ao muro, prensando o pé de Balaão. Ele a espancou outra vez. O anjo do Senhor então se colocou num lugar estreito, onde não havia como desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta, ao ver o anjo, deitou-se debaixo de Balaão. Ele ficou furioso e bateu nela com um cajado.